Pai do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos aqui no canal Sheila Mota. Você que é novo aqui no canal, já se inscreve no botão vermelho, você vai estar sendo inserido nesse canal. Você todos os dias vai receber uma palavra do céu, nós preparamos com o maior carinho, amém? Então não esquece aí de ativar a notificação para você não perder nenhum vídeo. Deixe seu like, compartilha, interage nos comentários. E eu quero convidar você nessa segunda-feira a receber um livro tão tremendo que é o Segunda Reis. É um livro bem complexo, é um livro muito edificante, que você vai ver ali uma ação de Deus na vida de vários reis que Deus colocou ali no poder. Você vai ver como Deus trabalha, como Deus ali exalta, como ele ali se agrada. É muitas lições. Então convido você a navegar nesse livro, amém? E receber do que Deus vai ministrar no teu coração, amém? Então vamos lá para o vídeo. Pai do Senhor Jesus, o livro de hoje, a Segunda Reis, é um livro com bastante conteúdo. Eu tenho certeza que você vai sair daqui renovado, cheio de poder, de autoridade, sabedoria, de conhecimento. Então, que você venha navegar nesse livro maravilhoso da parte de Deus, amém? Então, é um livro muito edificante. E esse livro é um livro histórico, continuação do primeiro a Reis, amém? No capítulo 1, você que está acompanhando todos os livros, desde lá de Gênesis, aqui toda segunda-feira, você lembra que no primeiro a Reis, a gente encerrou o livro com a morte de Acabe. Amém? Então, no Segunda Reis, a continuação do livro de Primeira Reis, então vai estar dando justamente, dentro dessa situação. Então, no capítulo 1, se encontra exatamente nessa situação onde Acabe havia morrido. O filho de Acabe, Acazia, se torna rei. Acazia cai do terraço e ele é muito machucado. E aí ele pergunta os profetas de Baal, manda ali os servos dele ir lá consultar os profetas de Baal e pergunta assim para eles, e aí eu vou melhorar, vai ter cura, eu vou sair dessa. Mas o anjo do Senhor, ele avisa ao profeta de Deus, que é Elias, e diz assim: olha, Elias, fala para o rei Acazias que ele vai morrer. Elias manda um recado para o rei Acazias, anunciando a sua morte. Acazias recebe o recado e pergunta: como é? Ele, porque ele ficou tão assim, irado, com raiva, com ódio dessa profecia, que queria saber quais eram as características de Elias. Assim, como é esse profeta? Eu quero saber quais são as características dele. E ele enviou os oficiais, oficiais com 50 soldados atrás, do profeta Elias, por causa dessa profecia. Ele pediu para o oficial dele, com 50 soldados, ir lá prender o profeta Elias. Quando eles chegam lá, eles encontram Elias em cima de uma montanha. E ali, os oficiais pedem para Elias descer. Só porque Elias, olha para todos aqueles, aqueles soldados, aquele oficial, e diz assim: se eu for homem de Deus, eu quero que desça fogo do céu e mate todos vocês. E o fogo desce e mata todos eles. O rei ainda persiste e pede para mais um oficial com mais 50 soldados ir lá novamente fazer o Elias descer da montanha e prender ele. Chegando lá, o rei, o oficial se apresenta a Elias, pede para ele descer novamente. Elias diz: se eu for homem de Deus, eu quero que eu quero que do céu desça fogo e mate todos vocês. Novamente vai acontecer a mesma coisa, porque a palavra de Elias foi honrado por Deus, Então ali vai acontecer a morte de todos eles. Na terceira tentativa, esse rei Acazias, ele novamente insiste. Então ele pega mais um oficial, pega mais 50 soldados e manda de novo lá. E com muita raiva de Elias, diz assim: manda aquele Elias descer de lá e prenda eles. Aí o oficial já estava com medo, porque já tinha acontecido várias, daquela situação, e ele já sabia no que ia dar. Chegando lá, ele pede misericórdia para Elias. Aí ele pede misericórdia, diz que ele tá ali porque é função dele. E Elias, ele é tocado por esse oficial.
do jeito que ele se apresentou, Elias é tocado. E Elias desce e vai lá até o rei e diz, ó, eu vim aqui, já que você tanto insiste que eu desço, eu vim aqui dizer que você vai morrer. E o que acontece? O rei acaba morrendo. Então, quando tudo isso acontece, Acasias não tinha filhos. O reinado então passa para o irmão dele, Jorão. No capítulo 2, chega o tempo de Deus levar Elias para o céu. Já tinha, né? Essa profecia já está há muito tempo já ali por todos os profetas, né? Todo mundo já sabia desse acontecimento na vida de Elias, que Deus já estava ali preparando o momento de levar ele ali arrebatado para o céu. E Eliseu sabia de tudo isso, e ali Eliseu tinha recebido a unção, né, de Elias, porque Deus mandou Elias, ungiu o Eliseu para ser o substituto dele. Então Elias dizia para o Eliseu, né? Eliseu, você não quer ficar aqui? Deixa eu ir. Fica aqui, Eliseu. Só que Eliseu insistia, onde você for, eu vou. Eu não largo, não. Os profetas tentavam também convencer Eliseu. Eliseu, você não sabe que já tá chegando o tempo dele ser arrebatado? Por que você insiste, ficar perto dele? Aí ele disse, não, eu vou continuar e não vou sair daqui. E aí, o que acontece? Elias, ele chega para Eliseu, ali perto do Jordão, pega a capa dele e toca ali o Jordão lá, passa os dois, né? Naquele grande milagre de abrir o rio Jordão com a capa de Elias, né? Eliseu vendo tudo aquilo. E Elias chega assim para Eliseu e diz assim, ó, pede o que tu queres. E na hora que eu for arrebatado, se você estiver, né, comigo, você vai receber. Então pede o que você quiser agora. Aí ele diz, eu quero a porção dobrada que está em você. E aí ele fica todo assustado, né, com aquele pedido, e diz assim, ó, coisa muito dura, hein, que você pediu. E mesmo assim, né, ele diz, ó, não tem problema, se você estiver comigo quando eu for arrebatado, você vai receber. E aí eles chegam ali, né, chega aquele momento, né, onde uma carruagem de fogo chega até Elias, né? E Elias é levado aos céus. E ali a capa de Elias fica. Eliseu pega a capa. E Eliseu ali volta no mesmo caminho, né? Com aquela capa na mão. E ali, através do rio Jordão, né? Ele tenta fazer a mesma coisa de Elias. Botar ali a capa e quer ver o rio abrir. Só porque não abre. E depois que ele começa a orar a Deus, em Deus de Elias, é quando ele começa a invocar Deus e toca ali na água, aí ali o milagre acontece. E os profetas estavam ali ao redor, vendo aquilo tudo acontecer na vida de Eliseu, aí começaram a comentar, olha, o espírito que estava na vida de Elias está na vida de Eliseu. E todo mundo ficaram ali espantoso ali, porque o milagre estava acontecendo através de Eliseu agora. E nesse mesmo capítulo, capítulo 2, vai ter 2 milagres através de Eliseu. Um milagre de vida e outro milagre de morte. Um milagre de vida é que um povo da cidade estava ali, né, bebendo uma água, né, e Eliseu chega ali naquele momento e vê aquele povo ali reclamando daquela água, porque aquela água ali estava causando aborto. Então Eliseu, quando chega ali, né, queria resolver. E aí o que ele faz? Ele pega, né, um pouco de sal, coloca ali na água, e a água que estava ali causando morte, né, aborto, ela é purificada, fica saudável a água, e esse é um milagre, né, que ele faz ali de vida. E sequência desse milagre, Eliseu era um franzinho, careca, e estava passeando ali, viu um grupo de rapazes, começou a zombar de Eliseu, da careca dele, do jeitinho dele, e aí Eliseu para ali diante dos meninos, amaldiçoa aqueles meninos, e aqueles meninos ali, 42 meninos foram mortos, duas ursas do campo, mata aqueles meninos porque zombaram do profeta. Então, tem um milagre de vida e outro milagre de morte através da vida de Eliseu. No capítulo 3, o rei Jorão chama Josafá para ir para a guerra contra os moabitas, né? Então, só porque 7 dias, né, eles estavam ali marchando no deserto, e quando acabou a água, o povo começou a morrer por falta da água. Por quê? Porque
eles estavam ali, né, se preparando para uma guerra, então precisava ali, né, claro, se preparar também fisicamente. Mas naquele momento ali eles veem que não tinha como, né, eles prosseguir, porque eles, sem falta de água, como eles vão prosseguir a caminhada, né? E aí muitos começaram a morrer por causa disso. O rei chama Eliseu, né? E aí Eliseu chama um músico. E Eliseu manda cavar, né, ali ao redor do rio, que estava seco. E depois que ele faz tudo isso, né, manda dar os procedimentos para as pessoas ali cavar ao redor do rio, a água, no dia seguinte a água começa, né, a chegar. E todo mundo ali contempla aquele grande milagre, né? Então, mais um milagre ali, Deus usando a vida de Eliseu. Os moabitas, quando souberam que o povo estava morrendo por falta de água, que era justamente, né, a nação inimiga, que os reis, tanto Jorão e tanto Josafá, estavam ali unidos, né, para ir contra. Então, os moabitas, quando ficaram sabendo que o povo de Deus ali, né, os israelitas estavam morrendo por falta de água, eles foram lá ver se realmente todos tinham morrido. E quando eles chegaram lá, eles viram um rio, só porque eles viram ali, por causa do reflexo do sol, eles viram na cor de sangue. Então eles deduziram, então todos morreram, o nosso Deus nos deu vitória, o Deus dos moabitas deu vitória, e eles voltaram felizes da vida para o acampamento deles. Quando chegam lá, o povo de Deus estava esperando eles justamente para matá-los, e aí foi dado vitória para o povo de Deus. E eles desceram ali, né, todo alegre, pensando que a vitória era deles, mas foi aí que Deus entregou na mão do povo de Deus os inimigos, né? E o rei de Moabe tenta fugir da cidade quando vê tudo aquilo acontecendo, né? E o povo não deixou que ele, né, entrasse na cidade. E aí ele faz algo bem chocante. Ele pega o próprio filho e sacrifica ali para o Deus dele ali, né? E pega o sangue do filho, pendura, coloca no muro da cidade. Então foi uma coisa assim que assustou todos ali, todos os israelitas, o povo de Deus. E aí eles liberaram o rei, eles saíram tudo assustados, o povo de Deus israelita, e liberou o rei para entrar na cidade, depois que ele fez isso, né, com o próprio filho primogênito, quando ele sacrificou. E ali assustou o povo de Deus recuou e deixou o rei entrar. No capítulo 4 vai ter um milagre da viúva de Sunem. Eliseu chega na cidade e lá ele encontra, né, uma viúva, e ela declara para Eliseu, né, que ela não tinha nada, só um pouco de azeite, né? Ela declara ali que ela tá cheia de dívida, que quer levar os filhos dela, né, no lugar da dívida. Então ela assustada ali, né, com toda aquela situação. Aí Eliseu chega ali para fazer mais um milagre, lança uma profecia na vida dela, dizendo que é para ela pegar as vasilhas na redondeza da casa dela e que aquele azeite ali não iria acabar, que era para ela viver, vender aquele azeite, que era para ela trancar ela e os filhos dela dentro do quarto, começar a encher todas as vasilhas que chegasse, e teria azeite suficiente. Então, esse milagre foi um milagre, né, que fez a multiplicação daquele azeite. E isso aconteceu. Ela fez exatamente como o profeta falou, foi atrás das vasilhas, encheu e pagou as dívidas, viveu do resto e viveu muito bem, né, daquele azeite que multiplicou, e ela comercializando teve uma vida muito boa. Então esse foi um milagre que ele fez na vida dessa viúva de Sunem. No mesmo local, Sunem, também tem uma família rica. E uma mulher, né, a esposa, ela sempre viu o profeta Eliseu chegando ali naquela cidade e disse assim, esse homem de Deus aí precisa de um lugar, de uma hospedagem, eu quero preparar uma hospedagem para ele na minha casa. Eu conversei com a esposa aceita, e aí eles preparam tudo, mobília, prepara tudo e prepara ali a hospedagem do profeta. E o profeta é hospedado com o maior, né, tudo do melhor. E aí o profeta, né, de gratidão daquele fato ali que ele recebe, aquela gentileza toda, ele pergunta para o servo dele, né, Geazi, diz assim, o que eu posso aí retribuir para essa família? O que eles precisam? O que eu posso ajudar? Geazi diz, ela não tem filhos, né? Então já tem uma oportunidade, né, do profeta ajudar. E ele lança a profecia na vida dela e diz pra ela que daqui a um ano ela vai ter um filho. Ela fica toda assustada, assim, não mente pra mim como é que eu vou ter um filho, né? Então ela acha meio muito impossível, mas mesmo assim ela recebe a profecia e acontece. Vai ter depois de um ano ela vai estar aí com um filho.
Aí, esse menino, ao crescer, ele vai trabalhar com o pai lá no campo, sente uma forte dor na cabeça, aquela dor de cabeça, acaba aquele menino morrendo, leva ali pra mãe, a mãe se desespera com aquela situação ali, e pede pro marido ali, né, liberação dela ir até o profeta. Ele disse, mas como hoje? Como é que você vai pro profeta? Ela disse, não, deixa eu ir. E ali convence o marido, os servos dela preparar ali a jumenta, prepara tudo, e ela vai para lá atrás do profeta. Chegando lá, Geazim, que é o servo do profeta, né, já avista ela logo de longe e já avisa, né, o profeta, ó, vem a tal moça aí. E aí o profeta assim, vai até ela e pergunta a ela se tá tudo bem. E aí ele vai falar justamente o que o profeta mandou. E ela responde, tá tudo bem, né, pra Geazim. Mas quando chega lá no profeta, ela se abre. Então ela fala toda a verdade. Ela diz, ó, eu não pedi nenhum filho, mas você trouxe ele e eu quero ele de volta. Aí o profeta Eliseu diz assim, ó, Geazim, vá lá com o meu cajado, vá lá logo na frente, toca nele e vê se o menino ressuscita. O Geazim vai, pega o cajado do Eliseu, chega lá e não ressuscitou. Aí quando o Eliseu chega, eles deita em cima do menino, o menino vem à vida, né? Ressuscita. E entrega para a mãe. E é mais um milagre, Deus usando a vida de Eliseu, né? Trouxe vida para aquela criança. E ali enche a mulher de alegria. Tem outro milagre em sequência desse, no mesmo capítulo, que se chama morte na panela. Por quê? Porque havia um grupo de profetas se alimentando e ali descobrindo que naquela panela ali havia uma erva ali que estava causando morte. Então, eles ficaram com medo de comer, ali Eliseu foi solucionar. E aí Eliseu usa o quê? A farinha, nesse milagre ele vai usar a farinha. Aí ele coloca a farinha dentro da panela e ali, né, ora, e a morte é retirada da panela e ali eles podem comer tranquilamente, porque nenhum mal acontece, né, com aquela refeição. Depois tem um milagre da multiplicação, que 20 pães é multiplicado e dá para alimentar 100 homens. Então tem esse milagre da multiplicação. E no capítulo 5, a cura de Naamã. Qual seria essa situação? O comandante da Síria, né, que é da nação inimiga do povo de Deus, estava ali, né, exercendo, né, a função dele ali onde ele morava, né, na Síria. E tinha uma menina que era, né, no momento escrava dele, que foi trazida, né, quando o povo da Síria invadia o território, o povo de Deus, então ele trouxe ela como escrava. Então essa menina conviveu ali, né, estava convivendo ela servia a esposa do Naamã, que era o comandante da Síria, e ela ouvia tudo que estava se passando aqui naquela casa. Aquela menina, quando ela ficou sabendo que o patrão dela estava com uma lepra, que era uma doença incurável, que ninguém tinha solução para aquela doença, ela falou para a esposa dele, disse assim, ó, se o seu esposo for lá na minha terra, lá tem profeta, e lá ele vai receber cura. Ela vai dizer pro marido dela, o marido dela se anima e prepara tudo e vai lá para a terra do povo de Deus, atrás da cura dele, chegando lá até o rei, diz, eu quero minha cura, tô sabendo que aqui eu posso encontrar minha cura. E o rei disse, eu não sou Deus para estar te dando cura, como é que você vem tão longe querendo que eu te dê cura? Eu não sou Deus, não. Aí Eliseu escuta isso, que o rapaz veio de longe querendo a cura dele, e aí ele diz assim, manda ele vir para cá. Ele manda Naamã lá até Eliseu. Eliseu não vai atender, ele manda o servo dele, que é Geazim, até o Naamã, e diz assim, ó, o meu senhor, né, o Eliseu, o profeta, ele manda você ir lá no Rio Jordão, 7 mergulhos lá, e você vai receber sua cura. Ele disse, não acredito que eu vim tão longe para ser tratado assim, e você não tem nem consideração, ainda manda eu tomar banho num rio sujo. Começou ali a fazer, sabe, pouca coisa, e ficou com raiva, ficou chateado, ficou achando ali que não tava nem dando crédito para ele. E ali os servos desse homem olhou para ele assim, mas Senhor, você veio tão longe, daí que custa um mergulhinho, vai lá, vai fazer, vai que você cura, né? E além de convencer o Naamã, conseguiram. O Naamã vai lá, dá 7 mergulhos e a pele dele fica limpa. Ele decide, né, dar muitas riquezas para o Eliseu. Sabe por que Eliseu, Deus já tinha ministrado no coração dele para ele não receber. Por quê? Porque Deus estava vendo maldade no coração dele, né? Tipo, orgulho, né? Querendo que
Eles, não, eu fui lá comprar minha cura, né? Eu que gastei, foi meu dinheiro. Então, por esse motivo, né? Eu creio que Deus tocou no coração de Eliseu para não receber. E naquele momento ali, quando Eliseu, ele diz não, Geazi fica assim, né? Com água na boca de ver tanta riqueza. E então ele é tomado ali também pela maldade no coração de Geazi. E ali o espírito da maldade toma o coração de Geazi. E Geazi vai lá, inventa uma história, diz, ó, meu senhor se arrependeu. Quando o Naaman tá indo embora, né? Meu senhor se arrependeu, ele pensou direito, tá pedindo aí os presentes. Então tudo isso aí foi mentira. Ele pega os presentes e esconde de Eliseu. E Eliseu diz assim, ó, por causa da sua maldade, a lepra de Naamã vai ficar em você. E aí, Geazi, ele recebe a lepra por causa da maldade do coração dele. Então, tudo isso aí vai estar no capítulo 5. Lá no capítulo 6 é o milagre do machado que flutua. Como acontece esse milagre? Estava acontecendo uma grande obra, os profetas estavam ali trabalhando e um deles tinha um machado emprestado. E aí eles lá fazendo o serviço, né? O ferro sai, né? Da madeira do machado e cai na água, né? No rio. E aí ele fica desesperado, porque era emprestado. Aí eles de novo vai lá solucionar o problema. E aí o que Eliseu faz? Ele pega um pedaço de pau, pergunta o rapaz, onde foi? Ele foi ali. Aí ele joga a madeira e aí o milagre acontece. O ferro, né, que tinha caído no rio, começa a flutuar. E aí o rapaz fica alegre, fica feliz, né? E aí acontece esse milagre. Lá no capítulo 6 também vai acontecer que a Síria resolve novamente querer atacar o povo de Deus. E toda vez que eles fazem uma armadilha contra o povo de Deus, Deus revelava para Eliseu e Eliseu dizia para o rei, e o rei se preparava e dava livramento. Então toda vez a Síria preparava a armadilha, Deus revelava para o profeta falava para o rei recebia livramento. E o povo da Síria ficou com muita raiva porque não estava conseguindo pegar o povo de Deus. E Eliseu, né? O povo da Síria, o rei da Síria diz, quem tá nos prejudicando? É Eliseu, então vamos atrás dele. Pegou o exército todo da Síria e foi atrás do profeta. Geazi, quando viu o exército de Síria vindo atrás, né, do Eliseu, ficou com medo e ficou assustado e disse, agora acabou tudo, acabou, né? Estamos agora, né, fomos pegos. Aí Eliseu, ele olha para Geazi assim, ó, vou orar aqui a Deus, porque você está muito, muito assustado. Vou pedir para Deus aqui que Ele mostre quem é que está com nós. Quem é que está com nós é maior do que quem está com eles. Eles estão com o exército, o nosso exército é maior. Aí ele orou para Deus abrir os olhos de Geazi. Aí ele viu aqueles carros, cavaleiros, né, carruagem de fogo. Eles viram os anjos que estavam ao redor deles. Aí ele ficou quietinho. Ele disse, olha, nós estamos seguros. Ficou mais de boa. E Eliseu também fez uma oração para que Deus viesse cegar todo aquele exército da Síria. E aí ficou todo mundo cego. Aí Eliseu olhou para ele e disse, não é aqui não, viu? Não é aqui não, vamos aqui. Aí levou tudo lá para a terra do povo de Deus, né? Chegando lá, o rei, né, de Israel, quando viu todo aquele exército, aí ele disse assim, e agora pra gente matar Eliseu? Eliseu, não é pra matar não. E Eliseu ora novamente para o povo, para Deus restaurar a visão daquele povo. Quando aquele povo vê que ninguém matou eles, e eles estavam ali simplesmente na terra do povo de Deus, né, estavam na mão do povo de Deus, e a ordem de Eliseu para o rei era que ele viesse servir eles, então era para festejar com eles, dar o melhor. Então eles ali receberam do melhor do povo de Deus e foi embora. Foi embora de boa e ninguém invadiu ninguém. E vai ter uma situação que o povo de Deus vai passar de muita fome. Por quê? Porque os inimigos cercaram eles, né? Ao ponto deles não poderem comprar nada. E ali aquela fome vai ser tão grande que as mães vão estar ali matando o próprio filho, comendo o próprio filho. E o rei de Israel vai presenciar uma situação muito triste. Ele viu duas mulheres ali discutindo e uma dizendo com muita raiva, gritando, dizendo que tinha combinado ali entre elas de uma matar o filho, se alimentar as duas, e depois a outra matar o filho e ia se alimentar. E a outra não cumpriu o acordo, estava ali discutindo, e ali o rei, né, ele tomado de muita raiva, diz assim, ó, vai buscar o profeta, Eliseu, porque ele profetizou, isso está acontecendo por causa dele, vai buscar ele. E quando ele busca o profeta diz, olha, nem fica preocupado, porque amanhã mesmo isso aqui vai estar tudo resolvido. O alimento vai estar bem acessível, bem barato, então nem se preocupa. E aí
o oficial que estava junto, né, com o rei, né, zomba da profecia de Eliseu, diz, nem que Deus faça chover, nem que o céu comece a chover comida, vai acontecer. Aí Eliseu lança uma profecia sobre a vida dele também, e diz, você vai ver, e você não vai comer. E aí, né, 4 leprosos estavam lá fora, né, depois do muro, né, eles estavam ali, porque não podiam estar próximo, né, do povo. E ele disse, a gente está com essa enfermidade, né? Vamos, né? Vamos morrer mesmo, então vamos arriscar, vamos lá na terra dos inimigos, vamos lá no acampamento dos sírios e vamos lá pedir comida. E eles vão. Quando chegam lá, o povo né, dos sírios ali, da Síria ali, eles escutam uma zoada de muito, como fosse um grande exército. E logo eles imaginaram. O povo de Israel se juntou com os inimigos, e agora vem um grande exército, e vamos fugir. E fugiram todo mundo, deixando toda a riqueza, toda aquela prosperidade que tinha ali de alimento, tudo de fartura, de prosperidade. E deixaram ali, e abandonaram o acampamento. Os leprosos, quando viram aquela situação, ficaram assustados e disseram, vamos comer, mas vamos lá avisar pro pessoal que aqui tá tendo bastante comida, porque o pessoal tá lá na seca e aqui tá tendo tanto alimento. E aí eles vão lá avisar. E o rei vai lá, verifica, vê que tudo é verdade, e aí decide, né, liberar o povo. Quando abre os portões para liberar o povo, né, sair e comer, o oficial, ele é pisoteado, e ali ele morre, né, sendo pisoteado, porque o pessoal sai no maior desespero, né, e acaba pisoteando ali o oficial. E se cumpre a profecia de Eliseu, tanto, né, da fartura, da prosperidade que viria, né, no dia seguinte, também que ele iria ver, mas não ia comer. Já no capítulo 8, vamos ver o rei da Síria, chamado Haddad. Ele se encontra na situação de doença, ele está doente, ele pede para o comandante do exército, Azarel, e consultar Eliseu e perguntar a Eliseu se aquela doença ali era de morte. E ele chega até Eliseu diz assim, diz para o rei da Síria que realmente ele vai morrer, mas não dessa doença. E aí eles olham para o comandante do rei com muita seriedade e o constrange, porque ele fica olhando, começa a chorar. E ele pergunta, né, o comandante pergunta para Eliseu, por que você está chorando? Aí ele diz, porque você vai fazer coisas terríveis, você vai matar mulheres, crianças, vai destruir tudo. E ele, com que poder? Ele diz, porque você será o próximo rei da Síria. Aí ele recebe aquela profecia, volta, né, para o rei e diz para o rei que ele vai morrer. E no dia seguinte, o próprio Azarel, ele se apresenta diante do rei e mata sufocado. Pega um lençol molhado, cobertor molhado, e sufoca o próprio rei. E aí, ele se torna, né, o Azarel passa a ser o novo rei da Síria. Lá no capítulo 9, Eliseu pede para um jovem profeta ir lá ungir Geu como rei de Israel. E aí, Geu recebe uma ordenança de Deus para acabar com toda idolatria, porque Jezabel e Acabe tinham colocado no meio do povo de Deus a adoração a Baal, e ele recebe essa determinação de Deus para ele acabar, né? E aí ele vai lá, mata toda a família de Acabe, acaba com a adoração de Baal, ele mata o Jorão, que é o filho de Acabe. Geu também toma a cidade, entra no palácio, e ele vai atrás de Jezabel para matar ela. Ela se encontra lá em cima da janela e ele pergunta a todo mundo lá no palácio quem é a favor dele. Todo mundo diz que é a favor dele. E ele diz, se vocês se estão a meu favor, então joga ela daí de cima. E aí ela é jogada lá de cima da janela, cai, o sangue dela se espalha pelos muros. Ele passa com o cavalo em cima do corpo dela, né? Os cães vai lá e comem a própria, né? A carne dela. E o que acontece, né? Geu come, bebe lá no palácio e ele manda lá os servos, né, descer e ir lá, né, sepultar, porque né, era direito dela, né, ter o sepultamento. E aí quando eles vão lá ver que os cães tinham comido, né, a maior parte do corpo dela. E no capítulo 10, ele vai lá, mata os 70 filhos de Acabe
Geu também convida todos os adoradores de Baal para se apresentar num grande evento que vai sacrificar ali em favor de Baal. Tudo seria uma armadilha para ele acabar com toda a adoração de Baal. Então ele atrai todo mundo. Chega lá os adoradores de Baal, ele acaba com todos, mata todos os adoradores de Baal. Acaba de uma vez, né? Ali naquele momento, adoração a Baal. No capítulo 11, o reino de Judá. Ali a rainha, Atalia, mãe de Acasias, quando soube da morte do filho, ela decide matar todos da família real, para que ninguém, né, assumisse o trono. Só porque o filho de Acasias, chamado Joás, ele escapa com vida. Por quê? Porque a tia dele e o sacerdote Joiada, eles tinham o propósito de agradar a Deus, então eles guardou o Joás, né, o filho de Acasias, dentro do templo. E aí consagrou ele a rei, ele tinha 7 anos, e ele reinou por 40 anos. E a rainha está ali executada, ela morre. Esse sacerdote Joiada, ele agradava o Senhor, então ele fez bastante reformas religiosas, acabou com os altares de Baal, os ídolos. Lá no capítulo 12, o reinado de Joás. Joás, ele viu que os sacerdotes estavam recolhendo dinheiro ali das ofertas, mas não estavam investindo na obra. Então ele decide ali colocar uma caixa ali do lado do altar para que todo o dinheiro recolhido viesse ali, né, ser recolhido pelo secretário, por um grande sacerdote, tudo registrado. E ele decide ali pegar aquele dinheiro e investir na obra, né? Contratar pessoas para trabalhar na obra, comprar materiais, e ele separou as ofertas de tirar culpa, tirar pecado, essas específicas ele daria para os sacerdotes. O rei da Síria, chamado Azael, estava atacando, né, e conquistando muitas terras. E o rei Joás ficou com muito medo de ser atacado, né, por esse rei. E aí ele junta todas as ofertas dos reis anteriores dele, junta também a oferta dele mesmo, a riqueza do palácio, do templo, e envia tudo para o rei da Síria. E aí o rei da Síria decide não atacar, né? E os oficiais, né, fizeram uma revolta contra o próprio Joás. Então, eles matam o Joás na casa, né, dele, e o filho Amazias ficou no seu lugar. Lá no capítulo 13, o Jeoacás, filho de Jeú, se torna rei de Israel. Ele governa por 17 anos. Deus deixou o rei da Síria vencer várias vezes. O Jeoacás, ele ora a Deus e o Senhor respondeu, enviando um líder para dar livramento para aquele povo ali, né? Porque Deus viu que o povo precisava de paz, porque estavam muitas derrotas, né, em cima de derrota. Então Deus decide ali enviar um líder e dar o livramento do povo de Deus. Mas ele mesmo, né, vendo Deus ali, né, dando vitória, ele não abandona o pecado, né? Jeoacás, de todo o exército, ele fica só com 50 cavaleiros, 10 cavalos de guerra, 10 mil soldados, então é muita derrota. O rei da Síria acabou com o resto, virou tudo pó. E tudo isso porque ele não tinha abandonado o pecado, era um rei que não estava ali fazendo o que era certo diante de Deus. E o reinado de Jeoás de Israel, né, que ele, né, seria o filho do Jeoacás, ele governou com 17 anos em Samaria, e ele também fez coisas erradas. Então o Jeoás, ele vai visitar Eliseu estava muito doente nesse tempo, e ele vai lá, abraça, chora, né, fala com Eliseu. E Eliseu fala assim para ele, né? Sente, né, todo aquele sentimento que aquele rei demonstrou para Eliseu. Eliseu retribui e diz assim para ele, ó, pega aí uma flecha, um arco, e lança essa flecha em direção à Síria. E o Eliseu colocou a mão, né, junto com a dele, e disse, ó, você é essa flecha que o Senhor está lançando contra a Síria, e o Senhor vai usar você para dar vitória ao povo de Deus. Agora vai lá, pega a flecha que caiu e bata no chão.
E aí ele vai lá e bate 3 vezes. Aí o Eliseu ficou muito bravo, porque ele podia ter batido 5, 6 vezes. E ele disse assim, por que você só bateu 3? Se você batesse 5, 6, você teria essas quantidades de vitória. Só porque você bateu 3 vezes, você só vai ter 3 vitórias. Aí lança essa profecia sobre a vida dele. E Eliseu, né, pediu para que ele, né, quando o Eliseu pediu tudo né, tudo aquilo que ele pegou, né, o arco, a flecha, ali seriam todos simbólicos, né, é como se fosse uma simbologia, né, aquela flecha, aquele arco seria ali para ele entender, né, que era o próprio Deus ali lançando ele, né, seria o próprio Deus dando vitória, não na força dele. E em seguida, né, depois desse evento, Eliseu morre, é sepultado. Tem uma situação que acontece que os israelitas estavam com bastante medo. Por quê? Porque os moabitas, que eram os inimigos, eles estavam sempre invadindo, né, as terras em bandos, os moabitas, né? E os israelitas estavam sepultando um homem. E assim que ele viu o bando, né, dos moabitas, se assustaram, jogaram ali aquele homem ali, né? Nem terminou de sepultar aquele homem, jogou ali na sepultura ali onde estava o corpo do Eliseu. Quando aquele homem ali, né, estava morto, quando o corpo dele toca no osso de Eliseu, mesmo Eliseu morto, aquele homem vai ressuscitar. Então, mesmo Eliseu morto, ainda vai ter milagre através dos ossos de Eliseu. Aquele corpo ressuscita, ele ressuscita e se levanta. Também vai acontecer, nesse capítulo 13, que o rei Azael da Síria dominou Israel durante todo o tempo que o Jeocais foi rei. E Deus, por causa da aliança de Abraão, por causa, né, dessa aliança que Deus tem, né, com os patriarcas, o Senhor, ele não deixou o povo de Deus ser destruído totalmente, porque ele sempre lembrava da aliança. E por causa dessa aliança, o Senhor teve misericórdia do povo, porque o povo estava sempre desobedecendo. Mas quando Azael, né, esse rei, ele morre, vem outro rei da Síria, que se chama Ben-Hadad. Já esse Ben-Hadad, que é o filho, né, do Azael, se torna rei da Síria, o rei Jeoás, ele tem a vitória. Então, enquanto era o pai, né, o rei da Síria, Azael, Deus não permitia ele vencer. Mas quando foi o Ben-Hadad, né, quando ele assumiu ali a Síria, aí Deus concede que o Jeoás venha receber essa vitória. E ele vence por 3 vezes. E se cumpre a promessa que Eliseu lançou na vida do Jeoás, que ele teria 3 vitórias. Então Deus, ele cumpriu a profecia de Eliseu. No capítulo 14, Amazias, ele é rei de Judá. Como é um livro histórico, você vai ver bastante nome de reis. E você vai ver cada um com as suas atitudes, com os seus posicionamentos e como Deus, ele dirigiu para cada um deles, tá? Então, Amazias, ele se torna o rei de Judá. Esse Amazias, ele governou por 29 anos e fez o que ele agradou, né, a Deus. Mas ele não derrubou os altares. Ele matou os oficiais, né, que mataram o pai dele. E também teve uma grande vitória no Vale do Sal, onde conseguiu destruir 10.000. Só porque depois dessa vitória, ele ficou muito orgulhoso. E aí ele desafiou, né, ele pediu para o Amazias, né, subir em Bet-Semes e lutar contra ele. Então ele queria reino de Judá e reino de Israel lutando um contra o outro. E Amazias falou para ele, ó, você tá orgulhoso porque você recebeu essa vitória no Vale do Sal, mas não precisa disso, fica quietinho. Mas ele insistiu, então Amazias foi lá e foi pra luta. E aí acabou que o rei Joás morrendo. E aí Amazias, né, depois, né, que o Joás morreu e foi sepultado, Amazias, ele ainda tem 15 anos, né, de vida. Então ele vai morrer lá depois de 15 anos. Depois que o outro rei morre, ele ainda vai ter 15 anos de vida. E Amazias, ele sofre
uma grande conspiração e ele foge para Laquis. E lá ele é pego, né? E aí acontece dele morrer. Uzias, seu filho, né, que é o filho de Amazias, se torna rei de Judá. E Uzias, ele reconquistou, construiu de novo a cidade de Elate. O Jeroboão II, ele se torna rei de Israel, que é filho de Jeoás, governou 41 anos em Samaria. E já esse Jeroboão não faz o que agrada a Deus, né? Ele não agrada o Senhor. Deus, ele livra muitas das vezes o povo de Deus, mesmo o líder, né, não fazendo o que agrada o Senhor, mas Deus ele ainda vai lá dar livramento por causa do grande sofrimento do povo. Então Deus ele é movido pelo sofrimento do povo. No capítulo 15 tem o reinado de Uzias de Judá, que ele assume com 16 anos e reina 52 anos em Jerusalém. Ele fez o que agradou o Senhor, mas não destruiu a idolatria. Ele sofreu com uma doença na pele contagiosa até o fim da vida dele. Ele morava sempre separado, o filho dele, Jotão, cuidava do governo e reinava no lugar do pai. O reinado de Zacarias, já de Israel, ele é filho de Jeroboão II, se tornou rei de Israel, governou por 6 meses em Samaria. Ele fez coisas erradas e acabou Salom matando ele. Lá no reinado de Salom, né, porque ele matou e ficou no lugar, né, do rei, Salom, ele é filho de Jabes e governou somente 1 mês. Por quê? Porque também vai receber um ataque de Benaim, filho de Gade. Ele vai lá também mata ele para ficar no lugar dele. Já o reinado de Menaim, ele reinou por 10 anos em Samaria. Ele destruiu a cidade, mandou rasgar as barrigas das grávidas, entregou riqueza para o rei da Síria não atacar, né, o povo de Deus. Ele pedia 50 toneladas de ouro para os mais ricos ali, né, do povo de Deus, para ele ter dinheiro para pagar ali pro rei da Síria, para eles não atacar. Então ele fez muita coisa errada, Menaim. O reinado de Pecaías lá em Israel, ele é filho de Menaim, né, desde que a gente acabou de falar, governou por 2 anos, fez o que não agradou a Deus, e o oficial Peca matou ele para ficar no lugar dele. E o reinado de Peca em Israel, ele é filho de Remalias, governou por 20 anos, fez o que não agradou a Deus. O rei da Síria, Tiglat-Pilese, conquistou várias cidades e levou muitos prisioneiros, né, para a Síria, do povo de Deus. E Oséias, ele vai lá e mata o Peca. E o que acontece? Né? Você vê que essa sequência, né, de um matando sempre, né, o outro para ficar no lugar, né, do reinado. Já o reinado de Jotão de Judá, ele é filho de Uzias, 25 anos assume o governo, governa por 16 anos. Aí ele sim faz o que agrada a Deus, mas não destrói a idolatria. Fez o portão norte do templo, Deus mandou o rei da Síria e o rei de Israel atacar o reino de Judá. Então, Deus tomou uma decisão para punir, né, esse rei. Ele dá ordem para o rei da Síria, o rei de Israel atacar. E aí o Jotão morre e reina o seu filho Acais. Lá no capítulo 16, vamos relatar o reinado de Acais. Acais, ele é o reino de Judá. Ele reina com 20 anos, né, reinou por 16, fez o que não agradava a Deus, ofereceu seu filho a ídolos. O rei da Síria, Rizim, e rei de Israel, Peca, invadiu Judá, mas não conseguiu derrotar Acais. Acais fazia muita idolatria, então ele sacrificava muito para os deuses, né, sem ser o Deus, né, o Deus Todo-Poderoso. E ele dava riqueza, presente para o rei da Síria, para ter aliança, né, com o rei da Síria, para ele não atacar, para ele ajudar. Acais também criou um altar para usar para adivinhações. O rei da Síria, Tiglat, matou o rei da Síria em favor dele. Então ele dá presente para um rei, mata o outro. E Acais também morreu e foi sepultado. No capítulo 17 vai ter um reinado de Oséias. Oséias de Israel. Ele, com 9 anos, né, ele assumiu o governo, não agradou a Deus, foi preso pelo rei da Síria. Os assírios conquistam Samaria, os israelitas vão prisioneiro para a Síria.
o motivo de Deus permitir que o povo de Deus fosse prisioneiro da Síria foi a desobediência, a idolatria, né? E os sírios acabam, né, trazendo os próprios sírios, né? Acabam trazendo as famílias dele, tudo, para morar na terra, né? Do povo de Deus, porque o povo de Deus estava indo para ser prisioneiro, né? Então eles aproveitaram e trouxeram os sírios para morar na terra do povo de Deus. Só porque Deus viu que esse povo estava morando lá na terra do povo, né, do Senhor, mas ele não adorava Deus, trouxe a adoração dos deuses dele. Então Deus permitiu 2 leões, né, e esses 2 leões assustou todo mundo lá, e aí o rei decide pegar um sacerdote dos prisioneiros e trazer para ensinar o povo a adorar a Deus, só porque mesmo que o povo viesse aprender a ler adoração a Deus, eles continuavam adorando os outros deuses. Então eles tanto adoravam a Deus quanto os outros deuses, então viviam numa mistura. Então eles não tinham noção de, né, deixar, né, os outros deuses. Não, eles faziam o quê? A mistura. Adoravam tanto a Deus quanto os outros. Esse povo dos sírios que foi morar lá. No capítulo 18, vai ter o reinado de Ezequias de Judá. Ezequias é filho de Acais. Ele reinou a partir dos 25 anos. 29 anos durou o governo dele. Ele fez o que agradava a Deus, derrubou a idolatria. Ezequias se revoltou contra o rei da Síria, não quis ser dominado por ele. O rei da Síria afrontou o rei de Ezequias, disse que ele não ia vencer, né? Porque o rei de Ezequias estava ali defendendo o reino de Judá. E o reino de Israel já tinha sido, né, derrotado, já estavam lá como prisioneiro. Então, os assírios queriam levar também o povo de Judá, só porque o reinado de Ezequias se manteve firme com Deus, então não tinha legalidade, Deus não permitiu, né, o povo da Síria tocar no povo de Judá. Deus guardou o povo de Judá por causa do rei de Ezequias. Então Ezequias tinha uma fidelidade com Deus. Então o rei da Síria, ele enfrentava, afrontava, falava um monte para Ezequias. E Ezequias orava, enquanto eles recebiam a afronta, ele estava lá orando e pedindo a Deus. E aí Deus usou o profeta chamado Isaías. Deus envia um anjo e mata 185 mil soldados da Síria, respondendo à oração de Ezequias. E os próprios filhos matam o rei da Síria. Então o rei da Síria vai ser morto pelos próprios filhos. Então Deus respondeu às orações de Ezequias. Esa-Adom fica no lugar do seu pai, que seria o filho do rei de Ezequias. Lá no capítulo 20, Ezequias, ele fica doente e ele recebe a visita de novo do profeta Isaías. E o profeta Isaías diz assim: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ezequias orou, se humilhou diante de Deus. E aí Deus acrescentou 15 anos para Ezequias. E Ezequias recebeu mensageiros da Babilônia, né, na casa dele, né, no momento que ele estava ali doente, já tinha, né, se recuperado. Aí recebe, o povo da Babilônia entra no palácio, vê os depósitos, vê a quantidade de ouro, tudo que Ezequias tinha conquistado ali no reino. E Isaías perguntou para Ezequias: o que é esse pessoal aí na sua casa? Ele dizendo: o povo da Babilônia. Aí Isaías disse assim: ó, esse pessoal aí, ó, eles vão tomar posse disso daqui tudinho. Vai chegar um tempo onde esse povo aí, ó, vai tomar conta disso aqui, tudo, do palácio e de tudo. Essa mensagem para Ezequias trouxe paz, porque Deus estava dizendo para ele que no tempo dele não ia ter, né, invasão dos babilônios, que Deus ia conservar o tempo de vida de Ezequias em paz, mas que ia chegar um tempo onde a Babilônia ia tomar posse de toda aquela terra ali do povo de Deus. E aí veio essa profecia, né, de Isaías. E aí, Ezequias, né, construiu também um reservatório, cavou um túnel para levar algo para a cidade. Então teve um reinado muito positivo, o reinado de Ezequias. Aí ele morre e seu filho Manassés se torna rei de Judá. E no capítulo 21 mostra como foi o reinado de Manassés de Judá, que desagradou muito a Deus, que Deus não liberou nem perdão pelo que ele fez. Porque o que ele fez foi muita crueldade, foi muita morte de inocente, muita idolatria. Ele fazia tudo que desagradava a Deus. Foi 55 anos nesse reinado de muita desobediência.
E aí vem também o reinado de Amon de Judá, que é o filho de Manassés, porque assim que ele morre, o filho assume, ele que assumiu com 22 anos, 2 anos de reino, fez o que não agradava a Deus, foi morto pelos próprios oficiais, e seu filho Josias se torna rei. Capítulo 22 tem o reinado de Josias, de Judá. Com 8 anos ele assume, 31 anos é a duração do reino dele. Ele fez o que agradava a Deus. Josias, ele colocou dinheiro para investir no templo, ele fez reforma na igreja, ele encontrou um livro lá no templo, e quando ele leu esse livro, ele se constrangeu, ele se humilhou, ele chorou, e ele viu que o povo tinha abandonado Deus. Depois que ele leu esse livro, ele entristece o coração dele de ver o quanto o povo foi cruel com Deus. E ali ele toma a decisão de fazer uma reforma, de queimar todas as idolatrias, arrancar tudo de idolatria. E ali tem uma profetisa, Hilda, que fica sabendo desse livro, e ela lança uma profecia e diz que Deus vai vir com grande castigo para Jerusalém, que assim como ele castigou lá o povo de Israel, também vai castigar o povo de Judá, que o povo também desobedeceu, foi idólatra, foi desobediente, mas que Deus iria, né, guardar o tempo de Josias em paz. Então Deus daria paz no tempo que Josias estivesse vivo, mas depois Deus daria o juízo para o povo, porque o povo desobedeceu. E aí Josias, né, leu o livro para todo mundo fazer aliança com Deus, para se arrepender, para se voltar diante de Deus. Ele queima todas as idolatrias, todos os ídolos, os altares ele queima. Ele faz a festa da Páscoa. E Josias morre em uma batalha, sepultado, e seu filho Joacás, ele se torna rei. Lá no mesmo capítulo 23, vai ter o reinado de Joacás, que é o rei de Judá. Ele assume com 23 anos de idade. Dura 3 meses o reinado dele. Ele faz o que não agrada a Deus. Ele foi levado pelos inimigos prisioneiro e morre no Egito. E o filho Joaquim fica no reino. Já no capítulo 24, vai ser relatado o reinado de Joaquim. Ele assume com 25 anos de idade, 11 anos dura o reinado dele, faz o que não agrada a Deus. Deus permite os inimigos invadirem Judá, destruir Judá, pois Deus não esqueceu o pecado de Manassés, nem a morte dos inocentes, e Joaquim morre. O filho Joaquim fica no reino. Aí vem o reinado de Joaquim de Judá, que seria... Ele assume com 18 anos, ele vai lá, passa 3 meses, né, o reinado dele, fez o que não agradava a Deus. O Joaquim, ele se torna prisioneiro. A Babilônia leva tudo de Jerusalém, e o tio dele fica sendo rei de Judá, né. Lá no capítulo 25, tem o reinado de Zedequias, que é esse tio que ficou no lugar dele, que assume com 21 anos, 11 anos dura o reino, e ele fez também o que não agrada a Deus. O Zedequias se revolta contra o Nabucodonosor. Babilônia, ele cerca Jerusalém, e o povo passa muita fome. E a Babilônia, né, invade Jerusalém ali para destruir, e Zedequias tenta fugir. Nessa tentativa de fugir, ele é preso, e os filhos dele é morto, os olhos dele é furado. Ele é preso em correntes e vai para a Babilônia. Aí vem a destruição do templo. Nabucodonosor ele incendeia o templo, o palácio, as casas, destrói toda. As muralhas destruídas, derrubadas, o povo é levado em cativeiro para a Babilônia. E eles deixam ali, né, o Gedalias, filho de Aicã, como governador de Judá. Ele ficaria ali para gerir o povo que não foi, poucas pessoas, né, que restaram. Aí ele fica lá e ele tenta convencer alguns israelitas que estavam fugindo, né, com medo de ser preso. E ele diz assim, não, vem trabalhar para o povo da Babilônia, é melhor vocês aqui. Mas aí quando eles estão ali perto, eles são atacados e aí eles fogem para o Egito, né. E o encerramento desse livro é um fato muito lindo, que seria o rei Joaquim, que foi, né, levado lá por um prisioneiro para a Babilônia. Ele é liberto, o rei da Babilônia, ele foi muito bondoso para com o Joaquim,
né? Ele trata ele muito bem. Ele libera ele da prisão. Ele já tinha ali 11 meses e 27 dias preso. E Deus permite que ele é livre. Ele tira as roupas de prisioneiro, o rei, né? Permite ele usar roupa normal. O rei permite ele sentar na mesa, dá uma pensão para ele se sustentar. E pro resto da vida ele come ali com o rei na mesa. Então isso aí é um sinal que Deus, por mais que Deus foi justo, né? Na justiça dele, no juízo dele, por mais que a gente, quando vê tudo que aconteceu, a permissão de Deus, né? Desse cativeiro, de Deus permitir, né? O povo ser levado preso pela Síria, depois pela Babilônia. A gente vê, né, um juízo muito, muito forte, muito duro. Mas esse encerramento desse livro nos mostra que Deus não desistiu, né? Quando Deus ele liberta esse rei, é Deus mostrando para mim, para você, para todos, né? Para a humanidade, que o Senhor ainda investiu, né? Ele ainda investe, todos os dias está investindo, que ele não desistiu do homem, que o homem é projeto dele, por mais que o homem dê trabalho, por mais que o homem seja de coração duro, por mais que o homem demore a entender, a compreender que ele foi feito para adorar a Deus, Deus não desiste. Então que seja esse livro foi um pouquinho longo, porque tinha bastantes reis, mas é interessante a gente estudar todos esses reis, porque cada um tem uma atitude, cada um tem uma resposta de Deus, um posicionamento de Deus, então é interessante a gente conhecer todos esses reis, porque é o próprio Deus agindo, é o nosso Pai, nosso Criador, é o nosso amigo agindo ali, né? E como Deus age com amor, com justiça, mas com amor. E Deus está dizendo para eu e você que o Senhor, mesmo diante da nossa fraqueza, da desobediência, muitas das vezes o homem, quando fecha o coração, endurece, o Senhor, ele nunca vai desistir. Por mais que o Senhor viu tanta crueldade que o povo fez, né? Tanta idolatria, tanta desobediência, mas Deus estava ali mostrando, no final de tudo desse livro, Deus mostrou que o Senhor ainda deu graça para um rei ali se levantar. E Deus levantou ali, deu honra para um rei, né? A gente vê ali a honra de Deus, né? E Deus dizendo assim, por mais que tudo isso aqui eu permiti vocês passar, mas eu ainda continuo com o meu projeto de honra, eu ainda continuo querendo o melhor para vocês, eu continuo ainda com o meu projeto de prosperidade, de coisas boas, tremendas, mas eu quero que você se volte para mim, faça a minha obra, faça a minha vontade, faça o meu querer, porque tudo vai contribuir, tudo vai cooperar. Então seja despertamento esse livro, seja de muita força, muita coragem, para que nós venhamos resistir o pecado, a desobediência, a desonestidade, aquilo que nos afasta de Deus, que a gente venha resistir tudo para estar com comunhão com o Espírito Santo, fazendo o que agrada a Deus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória, Ele é digno do nosso louvor, do nosso agradecimento. Amém? Então é esse vídeo aí que você venha ser edificado, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo.